Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos os nossos ouvintes, espectadores do outro lado. Temos hoje mais uma grande noite de tertúlia, de partilha de conhecimentos e de experiências. Temos o projeto Rato Peixe, temos uma pessoa conhecidíssima no mundo desportivo açoriano, o presidente do clube, Jaime Vieira, que tem um historial grandíssimo no clube e não só no clube, no desporto açoriano. Vai-nos partilhar connosco toda essa experiência, toda essa história, toda essa vivência. Espero vocês que estão desse lado, como eu, aproveitem estes bons momentos que vamos ter cá no programa. Lembrem-se que é já o 7º programa da 5ª temporada. Vamos transmitir a partir de amanhã para a Rádio Jasper Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, Rádio Asas do Atlântico, também no Canadá, Rádio Audiência no Grande Porto, Rádio Estado em Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Obrigado e mais uma vez o meu muito obrigado ao presidente Jaime Vieira por ter aceito o nosso convite e poder-nos partilhar um pouco da sua história, da sua experiência, do seu conhecimento, reconhecido por todos nos Açores, visto o crescimento do seu clube, aquilo que já deu em prol do desporto açoriano. Boa noite e a pergunta da praxe para todos os convidados é quem é Jaime Vieira no mundo desportivo açoriano, no projeto desportivo Rato Peixe. Olá, boa noite, Pedro. Seja um gosto participar neste programa. Boa noite a todos os ouvintes, quer cá, quer na diáspora, quer em todo o território nacional também. É um grande gosto poder participar neste já tão grande programa que tem levado, acima de tudo, também grandes testemunhos do desporto no seu geral e logicamente, e ainda bem, Pedro, que te lembraste do Rato Peixe, para que nós possamos também partilhar um pouco daquilo da nossa história. Respondendo diretamente à sua pergunta, quem é Jaime Vieira? Jaime Vieira é um cidadão dos Açores, nascido na Ribeira Grande, e que desde muito cedo teve uma grande apetência pelo associativismo, mas também pelo desporto, mais concretamente pelo futebol. Desde muito cedo inscrevi-me nas camadas jovens do Clube Desportivo de Rato Peixe e aos 17 anos, quando o clube atravessava uma fase complicada, não havia direção e preparava-se para efetivamente fechar as portas. Eu, numa posição, entre aspas, rebelde, digo rebelde porque era fruto de idade, não deixei que efetivamente o clube fechasse e candidatei-me na altura para presidente do Clube Desportivo de Rato Peixe, para que efetivamente pudéssemos ter a continuidade do desporto e, acima de tudo, do futebol na nossa vila. E foi assim que começou esta grande aventura que não termina, quem tem continuidade ainda agora no presente, mas que efetivamente foi devido a essa apetência e, acima de tudo, o gosto pela nossa terra e o gosto pelo desporto que abracei este projeto e que de eleição a eleição, de projeto a projeto, fomos dando seguimento. E lembro-me perfeitamente que quando iniciei esta aventura no Clube Desportivo Rato Peixe, não tínhamos carrinhas de transporte, o campo desportivo na altura era localizado, Pedro, muito junto à Orla Marítima, sem iluminação,
treinávamos apenas com um projetor colocado e de inverno era muito, muito complicado mesmo, era quase às cegas, mas que efetivamente com o querer, com a ambição e acima de tudo com a vontade de transformar algo que não estava bem, fomos criando, juntamente com vários elementos da direção, fomos criando efetivamente novas condições, fomos abrindo novos escalões. Lembro que só tínhamos 2 escalões na altura, que era de futebol 7, mas que efetivamente tudo o progresso, que terminando naquilo que hoje é, e que não tenho dúvidas que é um dos clubes mais conhecidos da esfera nacional, e quem sabe, também devido à série, também já começa a ter também mais algum conhecimento a nível internacional. Queria também dizer que desde muito cedo tinha essa ambição, que era transformar ou dar a conhecer este clube a nível nacional, não só a nível regional, e que nós paulatinamente fomos dando passos seguros rumo àquilo que nós queríamos. Nunca quisemos hipotecar o futuro, ou seja, dar um passo maior daquele que nós pedíamos, porque efetivamente este é o início do fim dos clubes, quando nós queremos rapidamente chegar a outros patamares e não estamos protegidos atrás, não temos acima de tudo a estrutura que nos possa cimentar este passo, e que muitas vezes os clubes acabam por ter graves dificuldades. Nós, ao invés, fomos sempre paulatinamente, passo a passo, de caminhada a caminhada, de vitória a vitória, tentando alcançar efetivamente aquilo que nós alcançamos hoje, que é um clube respeitado, um clube conhecido, e um clube que as equipas séniores, e neste caso as juvenis também, estão a disputar a prova regional. Fui durante muitos anos treinador de futebol, fui o primeiro treinador campeão de juvenis, sub-17 na altura, e que foi um grande feito para nós. Fui também jogador do clube, aliás... Presidente, tem uma história muito interessante, desculpe lá lhe interromper, que você era quase sempre dupla função, nunca se contentava só com a função, portanto era jogador-treinador, treinador-presidente, portanto, quase um dos em um, como diz a publicidade um 3 em 1, como diz a publicidade do shampoo. É verdade, Pedro, é verdade, foi sempre isso. Aliás, acho que nunca estava satisfeito apenas com uma posição, apenas com um cargo, queria sempre mais, mas fiz tudo à minha vida, foi mesmo isso. Fui treinador presidente, fui jogador presidente. Tenho uma história engraçada que era treinador da equipa sénior e que eu Jaime Vieira, presidente, despedi o treinador Jaime Vieira dentro de um balneário. Foi uma história extremamente engraçada depois de um jogo, e que efetivamente toda a minha história e todo o percurso foi feito, e como o Pedro disse, com mais de um cargo, mas acima de tudo com muita vontade de fazer mais e melhor pela minha terra, mas acima de tudo também pelo meu clube. Queria perguntar, e vou já desbloquear aqui de gelo, que é como é que reagiu o treinador Jaime Vieira ao despedimento do presidente Jaime Vieira nessa altura? Acima de tudo, o presidente Jaime Vieira, quando percebeu que estava tudo tão fim, né, e percebeu-se naquela altura que era treinador da equipa sénior, sensivelmente já ia na 5ª, na 6ª jornada, tinha uma subida de divisão, fiquei 2 ou 3 anos na antiga Série Sul na altura, e que acabamos por descer, e no ano que nós descemos, fizemos um projeto de seguida, e que à 5ª jornada empatámos um jogo em casa que não era digno, e eu, atendendo, e percebi que na altura era o fim, e logicamente que no balneário, entrei dentro do balneário, né, acumulando os dois papéis, e disse para o plantel: olha, a partir de agora o treinador Jaime Vieira deixará de ser treinador desta equipa, pelo que rapidamente iremos encontrar um substituto. Logicamente que essa acumulação de papéis não foi fácil, mas percebi deixei o lado emotivo, o lado do coração e o lado do querer, e pus os interesses do clube acima dos interesses até do treinador Jaime Vieira, porque nós sabíamos, e na altura, e quando digo nós, eu e a direção, que tinha chegado a um fim do ciclo, e a vida é cíclica, e nós temos que perceber muitas vezes, quando as coisas não correm bem,
não se consegue substituir os 15 ou 16 ou 17 ou 18 jogadores e passa muito pelo treinador. E eu, infelizmente, como treinador fui despedido pelo presidente Jaime Vieira, o que até hoje não me esqueço dessa situação. Podemos dizer que, como presidente, tem essa experiência como treinador e consegue perceber, portanto, os momentos e muito do que se passa no campo. Isso ajuda nesta atual e única função como presidente? Logicamente que sim. Aliás, perceber, como é que eu lhe explicar? Perceber da coisa ou entender do assunto é meio caminho andado para também se tomar as melhores decisões. Isto é preciso não esquecer que efetivamente não basta estar nos cargos, mas nós temos que entender e passando pelas situações, estando no papel do outro, também é mais fácil depois nós podemos decidir e podemos acima de tudo agir da melhor maneira possível. Esta experiência foi enriquecedora para também o meu atual papel agora no clube, que apenas de presidente, já há alguns anos, e que efetivamente tem-me ajudado a ultrapassar. Mas uma coisa, Pedro, também posso te garantir é que, apesar de toda a minha já vasta experiência no mundo do futebol, eu respeito sempre todos os meus treinadores e nunca, mas nunca pus a colher onde não devia te pô-la. Ou seja, nunca eu vi da minha parte nenhum treinador a dizer que devia pôr um jogador A, B ou C, que efetivamente a equipa jogou demasiado atrás ou demasiado à frente, ou seja, questões técnicas nunca efetivamente fiz, porque também já estive do outro lado. E o treinador tem sua competência, como costuma-se dizer, cada macaco no seu galho, e isto também, esta parte também de conhecer de estar do outro lado, também percebo muitas vezes que não devemos tomar conclusões precipitadas ou tomar decisões precipitadas. Relembro-me recentemente que o treinador Alim teve uma data de jogos sem ganhar, mas que não ganhávamos, não estávamos a jogar bem, é que efetivamente a bola não entrava e nós queríamos, e eu também por saber de estar do outro lado, sabia que do momento para o outro, se tivéssemos 2 vitórias, as coisas também tornavam a encaminhar, o que não foi possível. Isso para dizer que, sim, claramente, parte de ter passado para o outro lado, de ter muitos anos em verdade também para a carreira de treinador, ajuda e de que maneira a perceber toda a realidade do futebol e a própria dinâmica, mas acima de tudo também a tomar as melhores decisões quando essas têm que ser tomadas. Sentir alguma saudade do tempo de jogador ou do tempo de treinador? Isso é que joga nos veteranos do Rabo de Peixe? Sim, senhor, é verdade, Pedro. Eu jogo... Amigo Yaya, do Yaya. Yaya é bom de bola também, eu acho que é um bom jogador lá, uma mais-valia nos veteranos. Claramente, Pedro, mas tem um problema, é que ele joga quase da minha posição e isto não é muito fácil, ter que disputar efetivamente o lugar com o Yaya. Mas sinto, aliás, quando sinto muita saudade do futebol e do campo, quando saí na altura de equipa sénior. Quando lhe faço esta pergunta, sabia que era na mesma posição, por isso é que estava a ver se o presidente continuava a ser competitivo como era uns anos atrás em relação ao seu lugar. Eu ainda continuo e ainda gosto e quero lutar por lugar e quero efetivamente também fazer parte dos 11 iniciais, porque efetivamente o futebol é a minha grande paixão. Não se trata de amor, que amor é diferente, mas é uma paixão enorme e que efetivamente o gosto pelo futebol nunca saiu e vai continuar. E Pedro, o que é curioso é que depois de cada final, de cada ciclo, depois de cada final vamos assim falar de anos de direção, né? São de 3 em 3 anos, eu digo que este é o último. Eu digo, não, este é o último, isto terminou, mas o bichinho cá dentro não deixa. E depois há sempre novos desafios que nós efetivamente temos. O último são as novas instalações do Clube Desportivo, o novo estádio, que efetivamente terminei a primeira fase. Neste ano vai dar início à segunda e logicamente que eu quer sair quando as coisas estiverem feitas, quando deixar todas as condições, porque
vê ter que sair, isso então que ninguém tenha dúvidas, mas vê se efetivamente quando as coisas estiverem preparadas e quem entrar tenha acima de tudo um lugar e não tenha que encontrar aquilo que eu encontrei, mas sim as melhores condições para que este clube continue a crescer, porque também acredito que mais hoje ou amanhã sangue novo também trará grandes conquistas para este clube, e é preciso não esquecer que todos nós de vez em quando também precisamos de rejuvenescer, e o clube, de certeza absoluta, também Muito assim bem. terá a sua oportunidade para rejuvenescer. Vamos falar do seu legado, Presidente. Numa linha cronológica até agora, sabemos que Pardola Costeira havia um campo com a criatividade que abraça os açorianos em dar a volta por cima com holofotes, treinar com holofotes e geradores, dessa linha cronológica, dessa altura, até a passagem pelos campeonatos regionais, até chegar ao novo campo, o campeonato de Portugal. Como é que podemos fazer os marcos cronologicamente nestas etapas todas, na história do projeto do Clube Desportivo Rabo de Peixe? Marco, não vê, logicamente, que já são 20 e tal anos, como tu disseste inicialmente, e não vê estar a especificar os anos, mas os acontecimentos, lembro perfeitamente, e isto é muito fácil, entrar num campo onde não tínhamos eletricidade, quando tivemos eletricidade para que nós possássemos treinar com qualidade, é a primeira grande conquista que nós tivemos naquela altura. A segunda grande conquista que nós tivemos foi quando abrimos todos os escalões de formação e também equipa sénior, porque quando eu entrei havia 2 escalões de formação, esta foi claramente uma outra grande conquista. A terceira grande conquista foi quando o velhinho Estado de Bom Jesus teve o seu piso sintético. Isto, como deves imaginar, revolucionou por completo o futebol, quer o futebol regional e não só, mas acima de tudo o futebol em Rabo de Peixe também veio dar outras condições que nós efetivamente não tínhamos. Outro marco importante foi a primeira vitória do Rabo de Peixe nos sub-17, liderada, desculpa, eu a peculiaridade, liderada por mim na altura, era treinador desta equipa, foi também um marco histórico. Outro também que foi efetivamente a questão de termos subido pela primeira vez à Série SUS, deixado os campeonatos regionais, passamos à Série SUS, na altura era uma antiga terceira divisão por regiões, não sei se o Pedro efetivamente se lembra, Madeira tinha uma, mas eram desta forma, e logicamente que passado ao tempo foi o novo estádio e agora também as vitórias no campeonato de júniores de Ilha há 2 anos e também do campeonato de sub-17 que revalidamos este ano a conquista do campeonato de sub-17, onde estamos a disputar os nacionais e logicamente a subida pela primeira vez do Rabo de Peixe aos campeonatos nacionais de equipa sénior é também claramente um grande marco histórico. Mas acima de tudo, Pedro, o que é que gostaria também de ressalvar e o que eu gostaria de defender é que o mais importante nas associações não são criá-las, mas mantê-las. E o Rabo de Peixe hoje em dia está vivo, está bem, logicamente com dificuldades, como todos nós temos na vida, mas está bem e acima de tudo há um clube ainda com muito para dar e com um grande futuro. E esta para mim, cronologicamente, é a maior vitória, é o Desportivo Rabo de Peixe ainda existir, ainda estar em competição nos campeonatos nacionais, quer a nível de formação, quer também efetivamente a nível da equipa sénior. E isto é claramente, cronologicamente, como tu disseste, é uma grande vitória para nós e são os aspectos que eu gostaria, acima de tudo, de que ficassem todos a par daquilo que tem sido a vida do Desportivo Rabo de Peixe. Rabo de Peixe, saudável e recomenda-se. E nesta perspectiva, queria voltar a algo que eu costumo abordar aqui no programa, que é a criatividade dos açorianos. E algo que o Rabo de Peixe já também pôs em prática. Falamos portanto, desta iluminação improvisada, mas o próprio Rabo de Peixe já teve uma equipa B há uns anos atrás, e também queria que me falasse sobre as características de um rabichinho, de um jogador de Rabo de Peixe, porque eu, como madeirense, identifico-as muito parecidos com Câmara de Lobos.
que são jogadores com a faca nos dentes, raçudos, não desistem por nada, vão até à última. Queria que o Presidente falasse-me destas duas situações. A criatividade do açoriano, de dar a volta por cima, e as características de um jogador de rabo de peixe, até porque fui treinador em equipas que a maioria dos jogadores, se não toda, era de rabo de peixe. Muito bem, Pedro. Está muito bem informado e dei-te parabéns desde já por este conhecimento, mas acima de tudo pelo trabalho de investigação realizado. Sim. Eu costumo dizer, rabo de peixe muitas vezes, e o Pedro sabe muito bem, apesar de ser madeirense, sabe muito bem daquilo que eu refiro, é muitas vezes tido em conta, não da melhor forma. Já existia muito mais um certo estigma, faz lembrar claramente Câmara de Lobos. Câmara de Lobos hoje em dia, ainda há um ano atrás estive em Câmara de Lobos, é uma terra giríssima e que faz inveja a muitos concelhos e a muitas cidades, mas estava eu a dizer que viver em rabo de peixe foi sempre viver um bocadinho de dificuldades, ou seja, teria que ser quase sempre nós contra os outros, nós naquele bairrismo, entre aspas, a tentar mostrar aos outros que não somos inferiores aos outros, e isso dá-nos a nós também aquela vontade, aquela espicaçar acima de tudo, e que faz com que as nossas equipas sejam equipas lutadoras, com uma grande alma e que nunca viram a cara à luta. E dizia muitas vezes a eles, e hoje em dia ainda sente, nós para triunfarmos neste clube temos que ser superiores a quase todos, temos que ser superiores aos adversários, temos que muitas vezes ser superiores às equipas de arbitragens, às adversidades, porque não é fácil estar nessa terra. E eu lembro-me uma história muito engraçada, que jogamos uma final da Taça de São Miguel e que jogámos com 9 jogadores açorianos a titular, 9 jogadores de rabo de peixe a titular, estávamos no campeonato regional na altura. Já tem o palmarés do rabo de peixe uma taça de São Miguel. Já tem várias taças de honra, e nesta altura jogamos essa final e que efetivamente ganhamos a final por 3-1 ou 4-1, uma delas, e que efetivamente quando terminou o jogo o treinador adversário disse assim: nunca vi gente para correr, a gente só olhava, parecia-se gazelas a andarem por este campo. Ou seja, esta entrega e acima de tudo esta abnegação àquilo que efetivamente são as dificuldades tem feito que este clube consiga efetivamente dar os passos que tem conseguido, porque não é fácil. Efetivamente nós temos dificuldades, é verdade, mas essas dificuldades são claramente superadas pela ambição, pelo querer, mas acima de tudo pela vontade que cada um tem de vingar na vida. Consegue identificar aquilo que eu lhe tinha falado da criatividade do dirigente açoriano? Isto eu estou a falar porque por vezes fazem, como se diz, ovos com omeletes sem ovos, com casca de ovos, e trouxe aqui ao programa o caso do kickboxing, que não tem ringue, ou a natação, que tem uma pista de 25 metros e são os campeões, tem campeões nacionais. A mesma coisa acontece com o kickboxing, e podia dar outros exemplos, o judo, etc. Como é que vê esta criatividade do açoriano ultrapassar estas adversidades todas e vencer mesmo assim? O Pedro sabe tão bem quanto eu o que é viver numa ilha, o que é viver num arquipélago, o que é viver rodeado por água e efetivamente levar com ventos fortes, com chuvas fortes, levar com alguns sismos. Isso faz de nós, efetivamente, também grandes guerreiros. Faz de nós, em primeiro lugar, nós que somos ilhéus, pessoas habituadas a viver em dificuldades. O dirigismo, e deixa-me partilhar isso, Pedro, quando comecei neste clube, logicamente que não tínhamos projetores, não havia postos de iluminação, havia apenas um posto que nós colocámos um projetor, mas não era por causa disso que não treinávamos, não era por causa disso que não íamos no próximo domingo bater de igual para os outros. Por exemplo, nós não tínhamos carrinhas para transportar dos miúdos. Os miúdos iam no transporte, efetivamente,
naqueles caminhões que levavam as campanhas da pesca para o mar. E nós teríamos que inventar. Não havia, tínhamos que pegar naquilo. Falávamos com pagávamos o gasóleo, faziam um transporte, e isto muitas vezes faz com que nós, efetivamente, temos que dar a volta perante as adversidades que nós temos. E esta é uma delas. E, acima de tudo, é preciso não esquecer que nós, muitas vezes, queremos mostrar ao tudo português aquilo que nós somos, de que é que nós somos feitos, e que muitas vezes nos agarramos àquilo que nós temos e que muitas vezes não é muito para podermos efetivamente triunfar. Sim, nós estamos habituados e temos que, como eu costumo dizer, trabalhar e ser muito mais inventivos do que os outros para conseguirmos triunfar. Basta ver os recursos que todos nós temos cá no arquipélago ou cá nos 2 arquipélagos. Ou seja, vamos, por exemplo, fazer constituição de uma equipa de futebol. Como é que nós podemos ser competitivos com as diversas equipas nacionais quando os recursos dos jogadores cá são muito pouco, não é? Quando nós temos quando a nível de continente, todas as regiões têm todos os dias jogadores a sair da formação, têm os grandes clubes que vão dispensando, nós aqui muitas vezes vamos buscar, entre aspas, o resto aos outros, ou se quisermos efetivamente ter um atleta que outros clubes têm, temos que pagar muito mais, porque efetivamente vão abandonar, vão sair da sua terra e que vêm para os Açores, e isso faz com que nós tenhamos que inventar muitas vezes mesmo outras alternativas, mas acima de tudo também outras respostas para os problemas que nos vêm, que nos são impingidos por sermos IEVs. Pedro, não te posso acrescentar muito mais. Aquilo que falo por mim é que temos que inventar quase diariamente para conseguirmos ter sucesso. E inventando, vamos dando passos seguros, mas o facto de sermos IEVs é claramente uma das maiores dificuldades que nós temos e aquilo que nos obriga a ser mais criativos e, acima de tudo, a pôr a criatividade em prol de uma associação ou prol de uma instituição. Também tenho trazido à conversa a opinião dos convidados, e quando eles fazem esta parte dirigente, que é, portanto, a versão da formação contínua do dirigente, que é importante, mas nunca descurando da parte do estatuto do dirigente voluntário e de algumas contrapartidas face ao tempo que leva no clube, ao tempo que disponibiliza para o clube, e que de alguma forma poderia e deverá ser ressarcido, não a nível monetário, mas que fosse minimizado esse peso, essa sobrecarga de responsabilidade social em cima das suas costas. Qual é a sua opinião, Presidente? Isto é um tema que muitas vezes todos nós temos debatido, ou seja, de que maneira nós, dirigentes esportivos, ou o dirigismo no seu geral, possa ser compensado pelo tempo que disponibiliza para efetivamente estar à frente das associações. Logicamente que isto não é fácil, porque depois outras situações podem vir a acontecer. Aquilo muitas vezes que o poder político refere é como é que nós vamos provar que o dirigente A, B ou C é efetivamente dirigente, se vamos dar benesses a todos eles. Mas aquilo que muitas vezes ressalva mais à vista é que o dirigente, possivelmente um dirigente de pequenas associações, de pequenos clubes, é aquele que muitas vezes tem que pagar para efetivamente estar à frente de uma equipa, estar à frente de uma instituição. Ora, o treinador muito recebe, os jogadores muito recebem, nem que seja prémios de jogos, nem que seja do futebol regional, nem que seja prémios de jogos. O dirigente é aquele que tem que inventar para efetivamente continuar a pagar. E isto é algo que nós... Mas eu queria-lhe pôr isto, mas se não houver qualquer retorno ao dirigente, como é que a gente pode cobrar ao dirigente? É impossível, se não houver... Não se pode, se ele dado o seu tempo, da sua família, como é que se pode cobrar, por exemplo, que ele seja formado, que ele conheça ou que esteja a fazer? Não se pode, ele muito faz. Pois não, e é isto mesmo. Eu há muitos anos atrás
tinha um presidente de Câmara que dizia que se o dirigente for pago, nós podemos exigir, nós podemos acima de tudo fazer com que eles dê provas, só que isto nunca vai acontecer. E Pedro, é como tu dizes, é impossível exigir, é impossível pedir, prestar contas perante as pessoas ou perante alguns elementos que estão de carolice. A maioria dos dirigentes o estão, tirando aqueles que estão ensados, e que efetivamente não é de tudo fácil tentar fazer com que ele dê algumas justificações. Existe sempre, mas chamar a atenção para, né? Porque efetivamente todos nós saímos de casa, todos nós deixamos as nossas famílias, todos nós abdicamos várias vezes de domingos para estar com as equipas, estamos quase todos os dias nos treinos, estamos quase todos os dias a acompanhar a equipa, e isso logicamente torna-se uma situação muito, muito complicada. Mas eu acho que todos temos que pensar cada vez mais nisto. Aliás, nós somos do tempo em que efetivamente haviam. Eu sei de tempo aqui, por exemplo, em São Miguel. O presidente tem uma vida agitada, ocupadíssima. Ainda tem que a parte administrativa, a parte executiva do clube, tem que assinar, tem que pelo menos despender, sei lá, 1 hora por dia, talvez, o mínimo, não sei. Isto dá 7 horas por semana. Dá 7 horas no mínimo. Dá 7 horas por semana, no mínimo. Fora os fins de semana, fora os telefonemas, fora as chatices, fora aquilo que nós temos que inventar. Há muito tempo que nós estamos. Mas o que eu estava a dizer, para que isso efetivamente preocupa porque, como eu ia dizer, já tivemos, por exemplo, em São Miguel, dois escalões, ou seja, a primeira divisão e a segunda divisão regional no futebol, e que hoje em dia temos só uma. Por exemplo, a nível de júnior já tivemos 14, 16, 18 equipas, agora temos 8 equipas, quer dizer, e isso é fruto também da falta de cada vez mais de dirigismos, porque efetivamente as pessoas olham para o futebol e serem dirigentes têm mais chatices do que efetivamente outros tipos de regalias que outros têm, e que faz com que as pessoas se afastem cada vez mais, e isso nós temos que repensar. Como é que se... e agora trouxe-me um tema interessante, e já tive aqui vários convidados, desde, portanto, vários clubes regionais, e abordei este tema, pus até vários presidentes que estiveram cá, dirigentes, diretores, que é a base de recrutamento é pequena, a competição é reduzida, a competição é insuficiente, pois para responder a ambições maiores, nomeadamente ter equipas juvenis de formação em campeonatos nacionais. Como é que vamos então equilibrar a situação do jogador açoriano e potencializá-lo e ter equipas a competir nos nacionais de formação? Este é um tema muito interessante e que logicamente tinha também muito para falar e, acima de tudo, muito para ser discutido. Mas tudo está naquilo que o Pedro disse, que é, na primeira instância, a base do recrutamento de todos os atletas. Cada vez mais nós sentimos essa dificuldade. Quando competimos cá e quando se ganha cá, de uma maneira ou de outra, tudo é mais fácil. Mas quando competimos com outras equipas, com outro traquês, com outros elementos e com outro tipo de atletas também, cujo também da base do recrutamento ser muito superior à nossa, logicamente que nós temos grandes dificuldades. O que é que temos vindo a fazer a alguns clubes para poderem equilibrar esse desnível, né? Começam desde muito cedo também a recrutarem jogadores de fora da região, a recrutarem aqueles atletas que possam ser uma mais-valia. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Lusitânia, em que o ano passado toda a equipa que ganhou o campeonato regional só tinha 2 açorianos. Logicamente que só assim é que se consegue, para já, competir com as equipas a nível nacional. O Santa Clara também, que foi campeão de júniores, também a mesma coisa.
tem jogado com muitos jogadores também do sub-23, porque só assim é que se consegue nesta fase ter equilíbrios para podermos lutar, para podermos ter ambições de também podemos vir a ganhar algumas provas a nível nacional. Como eu já o disse, foi o caso, por exemplo, do Lusitânia na época passada, que fez um brilharete, subiu divisão, e este ano o Santa Clara também está a disputar, mas só com os jogadores da região torna-se muito complicado estar a um mesmo nível, porque enquanto, por exemplo, nós aqui podemos ter equipas com 20 ou 22, as equipas a nível nacional e as grandes equipas, essas que nós competimos, têm muitas vezes a equipa A e a equipa B e logicamente são lutas completamente desiguais e que nós vamos tentando minimizar, entre aspas, os estragos, tentar com a alteração a diferença não seja muito elevada, criando novos métodos de treino, dando mais intensidade aos nossos jogos, mas nunca temos, por enquanto ainda não vamos tendo aquela hipótese de lutar de igual para igual, mas estamos a trilhar um caminho, e o caminho há de passar por mais trabalho e acima de tudo mais competência, para que paulatinamente consigamos aproximar-nos dos demais. Falando aqui em trabalho, portanto temos nas equipas que estão lá no Nacional, 37 jogos, algumas na formação a treinar 5 vezes por semana ou mais, e a treinar mais cedo, portanto, a preparar a época muito mais cedo. Nesta perspectiva, tendo equipas nível nacional, seja os dos exemplos que deu, depois de atingir esse nível, não vai haver também uma brecha uma decalagem em relação a todas as outras equipas, em poder saltar na mesma, continua a haver o mesmo problema, a saltar o jogador açoriano para essa equipa. Foi uma questão que está-me a suscitar. Portanto, o problema simplesmente não se mantém nas pérolas, mas toda a situação que seja para criar, que seja um processo contínuo, formativo, evolutivo, continua o mesmo problema. Continua, Pedro. Deixa-me dizer-te o seguinte. Uma das formas que nós temos encontrado, e voltando um bocadinho atrás, é efetivamente na nossa equipa júnior ou na nossa equipa sénior, começar a colocar alguns jogadores júniores a treinar com a equipa sénior, dando uma nova dinâmica, dando acima de tudo também mais massa muscular, mais intensidade. Muito bem. E que isso tem feito também uma grande diferença quando eles baixam e jogam entre si cá, e também quando nós vamos competir a nível nacional. Ou seja, essa tem sido uma alternativa, e nós temos vindo a apostar em bons jogadores dos júniores, para que efetivamente possam reforçar a equipa júnior, mas também começar a preparar aquilo que é o futuro, e o futuro passa pela equipa sénior. O Rabo de Peixe hoje em dia na nossa equipa sénior tem 6 jogadores júniores do ano passado, 6 jogadores júniores. Temos um júnior que já há 2 jornadas para cá foi utilizada, no último domingo jogou entre os 50 minutos, entre o intervalo, quero dizer, e no jogo anterior, quando fomos jogar Castelo Branco, também entre os 30. Ou seja, isto é uma forma que nós temos encontrado para também potenciar o jogador açoriano, para que ele também possa se aproximar rumo àquilo que nós pretendemos, fortalecendo, por um lado, a nossa formação, mas também começando a ganhar músculo para que um dia estejam preparados para vir para disputarem os campeonatos nacionais. Assumem esse risco. Temos vindo a assumir e não me arrependo de nada disso, e basta um dia que o Pedro venha cá, ou quem conhece a nossa realidade possa perceber isso, e que apesar também de todas essas situações, o Desportivo de Rabo de Peixe é uma equipa que joga, e isso é orgulho também de dizer isso, não tem, por amor de Deus, não me interpretem mal, não tem nada contra os jogadores do continente ou os jogadores da Madeira, mas logicamente aquilo que eu quero que percebam é que nós jogamos com 7 a 8 jogadores todos os jogos que são açorianos, ou seja, há uma aposta também no jogador açoriano, há uma aposta na nossa formação, e é isso que nós pretendemos, criar, formar para um dia ser útil, e não formar para pomos muitas vezes a andar quando não nos interessa. Não, muito pelo contrário, nós queremos que eles interessam, nós desde muito cedo estamos a trabalhar nisso,
há uma aposta fortíssima que nós temos vindo a fazer e que até agora tem dado grandes frutos. Aliás, nós terminamos o jogo também com o segundo central, que entrou devido à lesão do Pedro. É um miúdo que veio da formação, já joguei várias vezes titular e sem medo. E os treinadores não têm tido esse medo. E isso é importante também perceber o risco é assumido e os treinadores têm feito exatamente isso, têm posto, porque efetivamente aquilo que nós pretendemos é que cada vez mais, trabalhando desta forma, também vamos fazer diminuir a diferença que existe entre a formação das nossas equipas com disputas nacionais e as equipas de continente. O Presidente, ao falar isso, afirma claramente e deita abaixo aquilo que é um tabu que, desde o início do programa, e já na primeira temporada falava-se nisso, que era o jogador açoriano não tem compromisso. Dito por jogadores e dito por dirigentes. Só que tem qualidade. Portanto, e havia aqui um contrassenso. Portanto, tem compromisso. Não tem compromisso, mas tem qualidade. Portanto, mas a qualidade sobressai no compromisso e a qualidade só existe se houver compromisso. Portanto, como é que uma coisa dissocia-se da outra? Fazia um pouco de confusão. Eu acho que acima de tudo tem a ver com os novos tempos, com novas mentalidades, com as apostas que se faz tão bem. Cada vez mais, e as equipas cá também têm vindo a trabalhar, cada vez mais as equipas açorianas trabalham também com um nível de exigência diferente, com um patamar. Por exemplo, o nosso campeonato, o antigo equivalente à Série Açores tem equipas fortíssimas e cada vez mais começa-se a trabalhar com este rigor, mas acima de tudo com este afinque. Eu já vi, Pedro, e eu também já passei alguns jogadores pela estrutura do Rabo de Peixe, em que realmente ficava-se no ar, esse homem tem tanto valor, esse atleta tem tanto valor porque não vinga, porque não treina no limite, porque não leva as coisas a sério. E isto realmente faz com que muitas vezes esta ideia dos jogadores açorianos não terem compromisso, não terem mentalidade muitas vezes, viesse ao de cima. Mas eu acredito que as coisas têm vindo a mudar. E têm vindo a mudar também fruto das apostas que os clubes fazem, fruto também da confiança que efetivamente nós vamos dando. Os nossos jovens já são completamente diferentes, ou seja, aqueles que querem vingar no futebol já veem o futebol de outra maneira e que logicamente faz com que nós começamos a ter efetivamente... Tive aqui um problema com o Presidente, estamos aqui com uma questão técnica que vamos já alterar. Estes são problemas que às vezes acontecem nos diretos e nestas novas tecnologias. Presidente, recapitulando aquilo que estávamos a falar, que era, digamos, estes dois lados da mesma moeda, que era a mentalidade e o perfil do jogador açoriano, portanto, do tal compromisso e da mentalidade que tem com as capacidades que toda a gente reconhece e as qualidades que toda a gente reconhece. Não sei se queria finalizar, portanto, o tema. Muito bem. Gostava, Pedro, acima de tudo, o jogador açoriano, e já dei provas, quer ser o jogador, o atleta açoriano, um atleta com muito valor, e quando tem efetivamente as mesmas condições de trabalho que os outros, está demonstrado que podem ir muito além e que efetivamente nós temos o caso de um jogador de muitos tempos, para mim, né? Atualmente é da Madeira, temos um pequeno exemplo. Já tivemos o nosso também, um dos melhores avançados de todos os tempos portugueses, que é o Pedro Paleta, também dos Açores. Mas nós temos outros jogadores que já chegaram a outros patamares. Nós temos na nossa equipa sénior, por exemplo, o Minhoca, que já jogou também na primeira divisão, que é um jogador muito referenciado, e outros que não vejo estar a partilhar, mas que efetivamente já o fizeram. Mas essa mentalidade, Pedro, tem vindo a mudar, fruto também da nova forma de trabalhar dos clubes. Por exemplo, o Rabo de Peixe cada vez mais exige, não podendo ter duas equipas, a equipa A e a equipa B, por exemplo, como as grandes equipas fazem a nível da formação. Nós aquilo que fazemos a nível semanal, pomos alguns atletas, por exemplo, do Sub-17 ou do Sub-19 a treinar com o escalão acima, e que posso adiantar
todas as unidades de treino de equipa sénior, há sempre alguns atletas da formação que vão aos séniores, muitos deles até já dos sub-17, para ganharem, acima de tudo, também uma maior intensidade, uma maior dinâmica, mas acima de tudo, compromisso que é preciso perceber e que eles próprios percebam que amanhã serão eles que vão jogar num nível acima. Mas, logicamente, que tudo isso faz sentido se a equipa sénior continuar a triar e continuar a estar nos campeonatos nacionais. Mas, é verdade, fala-se muito ou falava-se muito da falta de compromisso do jogador açoriano, que eu acredito que tem vindo a mudar e que esta tem sido uma grande aposta também do Clube Desportivo de Rabo de Peixe, que efetivamente tem na sua formação e tem naqueles miúdos e jovens que fazem parte da formação o garante do futuro e, acima de tudo, o garante de uma identidade que nós queremos preservar, que é a identidade do jogador de Rabo de Peixe, a identidade do jogador açoriano. Antes de falar da missão e da visão e os valores do Rabo de Peixe, que era o que estava a falar, dessa identidade, eu queria que me desse uns minutos para o meu compromisso com a diáspora açoriana e com os nossos parceiros é levar algumas informações desportivas açorianas, mas como vai ver, não tem muitas informações porque a gênese do programa é só levar notícias positivas, portanto, tudo o que seja negativo fica para a próxima semana ou a gente fica à espera que aconteça. Temos então o Santa Clara que ganhou 3-0 Oliveirense e continua no primeiro lugar da segunda Liga. Ruben Rodrigues foi o segundo melhor português no Rally Serras de Faf. Nadadora do Clube Naval, Sandra Brum, do Clube Naval de Ponta Delgada, atingiu um novo recorde nacional do Circuito Nacional da Apneia Indoor, em Lessa da Palmeira. O Clube K ganha fora de portas 3-1 ao Santa Cruz. No caso dos masculinos, nos femininos, ganharam, portanto, na Série A da segunda Liga Portuguesa 3-0 ao Sporting de Espinho, continuam imbatíveis. A equipa feminina sub-19 do Livramento ganhou o Alenquer 5-1 na quinta jornada da terceira fase do Nacional. Candelária, em Hóquei Patins, ganhou na segunda divisão Sul o Oeiras 4-2, mantendo-se no terceiro lugar. Falamos do empate no Campeonato de Portugal do Rabo de Peixe com o Peniche e o empate entre Fontinhas e Marinhense. No caso do Lusitânia, vence em casa o 3-1 o Benfica de Castelo Branco. União Sportiva também continua isolado no primeiro lugar da Liga Feminina de Basquete, ganhando o Barcelos 83-63 e também a fazer um bom desempenho no Hóquei Patins, o Marítimo ganhou 5-2 o Eiras B. Isto são todas algumas das notícias que tenho-vos aqui a deixar. Não sei se o Presidente tem algo para acrescentar a isto que possa-me ter passado. Querido amigo, as notícias positivas foram todas dadas, a nossa com o Rabo de Peixe em juvenis, perder com o Alverca, mas uma notícia mas quando voltar a ter a notícia positiva será dada aqui. Entretanto, vamos esperar que isso aconteça o mais rápido possível e já na próxima semana. Também quero deixar aqui para o Presidente e depois passo a análise, que é o contexto de determinadas funções, determinadas posições e determinado nível de conhecimento no contexto em que se exerce. Portanto, é na crónica Não Treinam, Não Se Queixam que escrevo no Correio dos Açores e vou falar de um Ferrari off-road. E depois queria também a sua análise e a sua interpretação desta crónica. Um Ferrari em terra batida, por melhor que seja, pouco anda para além de se estragar. Já qualquer Fiat Uno numa estrada bem alcatroada desliza. Mentalidade profissional em campos amadores fura pneus. Já a mentalidade amadora em campos profissionais é um desperdício de pneus. Até porque um Ferrari e um Fiat Uno no Alcatrão, em Ponte Morto, têm a mesma performance, da mesma forma que tem em terra batida. Pois ambos têm os pontos fracos e fortes, as suas características específicas e o seu habitat natural, onde
tem os seus melhores desempenhos. Em suma, tem diferentes rendimentos, finalidades, objetivos, mas ambos com dignidade e valores e grandezas da sua história. Dito isto, embora qualquer Fiat Punto numa boa estrada tem sempre melhor performance do que na terra batida, não podemos dizer isso num Ferrari. E basta, por vezes, só ligar o Fiat Punto. Ou seja, quando se asfalta, vulgo, tem melhores condições, recursos, melhores jogadores, estruturas, instalações, implica diretamente no rendimento de todos, inclusive no Fiat Punto. Da mesma proporção em que a terra batida nivela por baixo, o asfalto nivela por cima. Mas a evidência que se destaca é a potência da máquina. Dito de outra forma, a mentalidade e a competência profissional. A mesma que prejudica o Ferrari na terra batida é a mesma que o faz voar no asfalto. E se porquê perguntar ou comprar pneus novos, aumentar a potência e atualizar o software do carro? Mas andas em terra batida, pouco vais andar e muito estragarás o teu carro. Positivo mesmo é a disciplina, a consistência de uma atitude e mentalidade profissional que, embora provoque danos no carro, quando estás em terra batida, dar-te a competência para entrar em qualquer pista alcatroada e vencer. Por vezes custa muito perceber porque é que os fiastunos queixam-se tanto de uma estrada asfaltada de ter menos 1 centímetro, quando não se preocupam em aperfeiçoar o seu carro. Sempre na oficina, culpam a marca, trocam incompreensivelmente de pneus e esquecem-se de deitar o respectivo combustível, etc, etc. Já no caso do Ferrari, temos que perceber que um Ferrari, para o ser na sua plenitude, depende da pista onde anda. Mas, numa pista de carros, qualquer carro anda, embora somente aqueles que aperfeiçoam a máquina para a pista são os que estão preparados para a mesma, ou deveriam estar, ou ser. Parece que o mais importante é conhecer o dono da pista, o dono do alcatrão, o dono da oficina e um pouco do carro. Vejamos que ainda existem sempre lacunas na mecânica e na progressiva inovação do carro para aqueles que a humildade da melhoria contínua e da profícua aprendizagem é apenas uma palavra e não um processo de atos consumados. Agora, existem exemplos excelentes opostos de sucesso desportivo, como o WRC Lácia de 1983, o Brown GP ou o Girona no futebol. Estes underdogs a nível estratégico, financeiro e operacional criaram e recriaram modelos, planeamentos, programas adaptados e contextualizados, maximizando os recursos sem sempre poder. Já temos de saber, como diz Enzo Ferrari, se queremos ser desportistas ou competidores. É óbvio que a resiliência e outros traços da tua personalidade nestes terrenos atribulados, como também o resistente investimento do carro, mesmo que o Ferrari anda nessas terras batidas, será crucial na contínua procura de uma estrada melhor, que possa mostrar toda a tua potência. Quando esse dia chegar, a estrada nunca vai ser demasiado curta, nem mais ou menos 1 centímetro de alcatrão ou qualquer outra falha ou falta. Essas desculpas de mau condutor não farão parte da tua viagem, aproveitado ao máximo e o Ferrari estará no seu habitat natural. Não é só uma condução, será uma comunhão com a estrada. Faremos parte da estrada e a estrada fará parte de nós, fluindo não só. Pois existem tempos em que a queixa pela terra batida seria realidade, mas a verdade nua e crua é que não podemos, nem temos o papel, nem a função de construir a estrada, mas sim de trabalhar todos os dias, arduamente, na paixão de conduzir onde o Ferrari seja Ferrari. Num treino onde a rejeição é somente a direção certa. Ou queixas-te como Fiat Punto, ou pregas a fundo como Ferrari. Bem. É uma analogia da mentalidade e da competência profissional. Não sei se o Presidente quer acrescentar alguma coisa, mas isto são pensamentos que eu tenho e que depois passo. E são pensamentos que, se nós levarmos isso para a gíria do futebol, percebe-se, e foi exatamente aquilo que nós estivemos a falar e aquilo que eu também referi há pouco. Ou seja, qualquer atleta que tenha boas condições, qualquer atleta que esteja numa boa instituição desportiva, consegue também vingar. E o oposto também. Por mais qualidade que tu possas vir a ter,
se não tiveres essa vontade, se não quiseres e acima de tudo não tiveres a jogar com os melhores ou não tiveres as melhores condições, se não tiveres predestinado para, também poderá-se perder ali algum brilho. O que eu posso lhe dizer é que as condições acima de tudo de trabalho podem também fazer evoluir. E uma coisa importante também que está na tua crónica, que é a humildade. Né? A humildade é extremamente importante em qualquer desporto, no futebol, e quem nem é humilde muitas vezes não chega a bom porto. E basicamente é isso, mas gostei muito da crónica e que cada palavra que tu lias, e eu estava concentrado a pôr aqui no papel efetivamente o que é que representava e acima de tudo a lição que eu tiro desta crónica é isso mesmo, todos têm as mesmas oportunidades, todos podem brilhar, desde que efetivamente tenham as melhores condições e sejam também conduzidos para as melhores pessoas para chegar a um determinado fim. Logicamente há uns que brilham mais do que os outros, mas mesmo aqueles que brilham mais do que os outros, se não quiserem brilhar, se não tiverem as boas condições para, também poderão ficar pelo caminho, ou então a diferença não se vai fazer sentir tão acentuada como efetivamente se pretendia. Eu queria lhe fazer um desafio, antes de ir à missão, visão e valores do projeto Clube Desportivo Rabo de Peixe. Eu queria que o presidente Jaime Vieira fizesse uma pergunta difícil ao treinador Jaime Vieira e o treinador Jaime Vieira fizesse uma pergunta difícil ao presidente Jaime Vieira. Muito bem. Pergunta difícil do presidente Jaime Vieira para o treinador Jaime Vieira, que efetivamente, porque é que a equipa não está a render como efetivamente nós pretendíamos, não é? Porque é que a equipa está um pouco aquém das expectativas. E a pergunta difícil do treinador para o presidente Jaime Vieira, porque é que o presidente não dê todas as condições que eu pedi para que efetivamente a equipa jogasse mais que aquilo que está a jogar. Quase que denotamos aí que havia uma pergunta-resposta e uma resposta-pergunta no meio das duas, que se lê entre linhas isso. Vamos então à missão, visão e valores do projeto Rápido para quem nos está a ouvir na diáspora e lá fora, o que é o que é que simboliza este projeto, o que é que simboliza este clube para a sua gente, para o seu povo, para os seus atletas e associados. Muito bem. Olha, visão e valores, Pedro, dizer que é importante para este clube, é importante para esta terra, é importante efetivamente para o Clube Desportivo Rabo de Peixe, que cada vez mais nós possamos levar o nome desta vila, o nome desta terra para a positiva. E o desporto e o futebol têm sido também um veículo para se poder levar acima de tudo aquilo que nós pretendemos. Já que estamos a falar na diáspora, posso dizer que é também com a diáspora que nós contamos para continuar a crescer. É este desafio também que faço, que as pessoas na diáspora também nos possam, acima de tudo, apoiar-nos naquilo que for necessário, naquilo que for possível, porque efetivamente há um nome da nossa vila, um nome do nosso clube, que cada vez que sai de Ponta Delgada e vai jogar ou a Castelo Branco, ou vai jogar a Lisboa, ou vai jogar a Marinha Grande, há um nome da vila e esta é uma responsabilidade de todos nós. Mas, acima de tudo, aquilo que nós pretendemos internamente é que este clube seja cada vez mais um clube que tenha as melhores condições para se poder formar homens e jovens e que também todas as pessoas da vila e todas as pessoas também da ilha e todas as pessoas dos Açores tenham orgulho também neste clube, que é um digno representante também do futebol açoriano. Nós temos tido grandes preocupações a nível da formação, temos tido cada vez mais, e os resultados estão à vista, temos vindo a ganhar alguns títulos regionais, mas acima de tudo temos vindo a trabalhar com bons treinadores, tem sido uma aposta muito, muito forte também dessa estrutura, e aquilo que nós pretendemos é que, além de criar bons valores ou bons desportistas, criar também homens capazes de serem o futuro desta terra e desta formação. E aquilo que nós vamos conseguindo, com uma aposta fortíssima na formação, como eu já disse, porque nós acreditamos
que se tivermos bons jogadores da formação, não serão precisos também vir outros jogadores de outros lados, porque efetivamente aquilo que nós pretendemos é cada vez mais termos jogadores que possam dar a resposta que nós pretendemos e, logicamente, todos aqueles que possam vir do continente português, eu não sou, possam ser claramente também reforços e que não sejam precisos de ano para ano e buscar 10, 12, porque não se trata apenas de não querer, trata-se do encargo que nós temos que ter com o alojamento, com a alimentação e isto é importante perceber que aquilo que nós pretendemos. Também queremos cada vez mais potenciar os nossos atletas, mas acima de tudo os nossos atletas jovens, mas acima de tudo também potenciar as nossas crianças e jovens, aquilo que efetivamente os vai fazer crescer também como homens, que é a parte educativa, que é a parte da formação. Nós temos um projeto que é o projeto de integração social pelo desporto e que visa intervir entre as áreas, na área social, na área desportiva e também na área educativa. Muito rapidamente. Para a comunidade local. Exatamente. Okay. Aquilo que nós queremos é abrir as portas do Campo Bom Jesus a partir das 15 horas, quando os miúdos saíram da escola e que vêm praticar desporto, e a partir daí, isso funcionar uma espécie de um viver, um dos melhores serão repescados para as equipas de formação e os outros vão continuar a ter espécie de um ateliê, espécie de uma ocupação de tempos livres, onde também, Pedro, é uma novidade também que nós temos e que nós vamos apresentar. Teremos um psicólogo, teremos 10 outras pessoas a dar explicações para aqueles que efetivamente precisam e vamos trabalhar diretamente com as escolas, diretamente com os encarregados de educação de cada um dos meninos para perceber o comportamento deles, porque nós queremos apostar também na formação de homens e isso é importante que fique a reter numa freguesia, numa vila como Rabo de Peixe. Outra inquietação que nós temos e que nós queremos também através desse projeto é que essa associação a ser criada que vai trabalhar com o clube é que também trabalhe também as questões das dependências e os Açores e a Madeira também estão a atravessar agora uma problemática que são as drogas sintéticas e que isto nós somos poucos para combatê-las e esse projeto também visa dar condições ao clube desportivo para perceber que se for para o lado das sintéticas, se for para o lado da droga, não podem chegar a um patamar que nós pretendemos, não podem ser desportistas, não podem jogar na equipa sénior, não podem, acima de tudo, serem campeões da vida, que é isso que nós pretendemos. E esta é uma visão, dividindo muito rapidamente, Pedro, a visão daquilo que nós pretendemos, que é vender Rabo de Peixe pela positiva e o futebol e o desportivo Rabo de Peixe a uma dos veículos para vender, e a outra parte temos uma formação mais pujante e acima de tudo uma formação capaz também de zelar pelos interesses dessas crianças e jovens para que um dia sejam eles homens a participar, quer na vida desportiva do clube, quer alguns deles também serem efetivamente atletas do Clube Desportivo Rabo de Peixe na equipa sénior. Presidente, eu sei que deve dormir pouco com tanta atividade e nem vou levar muito mais tempo, compreendo o nosso mínimo horário, e queria lhe perguntar, a título de desafio também, se o futebol açoriano, futebol em si, que conhece e que vive desde há muito, pode ser ou é sustentável ou é rentável? Muito honestamente, Pedro, o futebol tal como nós conhecemos, cada vez mais torna-se difícil. Aliás, nós vivemos muito à custa dos apoios do governo regional e também de algumas câmaras municipais, mas cada vez mais torna-se mais complicado. Aliás, andar num patamar como o nosso nesta altura, nós sozinhos já temos algumas dificuldades para fazer face ou para combater de igual para igual com as outras equipas. Por tudo aquilo que eu já disse, um atleta que vem para o Rabo de Peixe é muito mais caro do que o atleta que joga, por exemplo, numa equipa em Portugal continental, e porque efetivamente nós temos insularidade e nós sabemos como é que essas coisas são. Preocupa-me o futuro, preocupa-me o amanhã, e que acredito que se queremos atingir estes patamares temos também que ser mais uma vez criativos e temos que perceber que temos que alterar a forma de estar ou temos que alterar a forma de atuar
porque efetivamente as exigências são cada vez maiores, e basta, por exemplo, qualquer equipa que ambicione chegar à Liga 3 nunca conseguirá competir numa Liga 3, por exemplo, sem efetivamente ter investidores, sem ter uma SAD, porque nós já vimos o caso do Fontinhas, porque as exigências, estamos a falar já de um campeonato profissional. Quanto às equipas de baixo, quanto às equipas que competem nestes campeonatos, vão-se aguentando, mas quem quiser esticar um bocadinho, logicamente, começa a ser difícil, e para bem de todos nós e para bem do futebol, é preciso, e aquilo que eu já disse na fase inicial, darmos passos seguros, para que efetivamente não nos venhamos a arrepender, porque já existiram muitos clubes que até já chegaram à segunda divisão nacional e que hoje em dia estão fechados, e que nós efetivamente temos todos que estar preparados para que essa situação, não queremos ser mais papistas para o Papa, como se costuma dizer, mas que ainda vão sendo sustentáveis à custa das autarquias, à custa do governo regional, a nível já do campeonato nacional, do campeonato de futebol dos Açores, mas que a partir deste patamar já se torna muito complicado, e que é preciso termos a noção de que é preciso haver mais este tipo de parceiros para podermos neste desenvolvimento sustentável que o Presidente fala, e queria lhe perguntar o futuro do Clube Desportivo Rabo de Peixe, se vê essa possibilidade da SAD, portanto, se vê primeiro a consolidação dos seus recursos, das suas condições, o que é que perspectiva no futuro do Clube Desportivo Rabo de Peixe? Muito bem. Pedro, ainda bem que fazes essa pergunta, porque é importante que nós também percebemos para onde é que nós queremos ir e como é que nós queremos ir acima de tudo. Não é? Nós queremos sempre mais, nós somos ambiciosos, queremos mais, queremos ir para estes patamares, não vou-te mentir que nós queremos isso. Agora temos é que ter a certeza que ao chegarmos lá, estamos preparados para estar lá. Porque eu já disse, não é só chegar, estamos preparados. E nesta altura ainda não estamos 100% preparados. E porquê? Não estamos porque efetivamente ainda não temos o parecer, temos um parecer sensível que está a dar os primeiros passos, mas que ainda não vamos levantar o véu, mas que estamos muito bem servidos numa primeira fase, mas precisamos nos organizar, Pedro, internamente, e quando digo organizar é ter a nossa sede social, que ainda não temos, é fruto das obras que vão nascer no campo de futebol. A segunda fase do campo de futebol é extremamente importante, ou seja, onde vai nascer um ginásio, onde vai nascer um ginásio de recuperação de atletas, onde vamos ter a nossa sede social, onde vamos ter um pequeno anfiteatro, ou seja, nesta segunda fase que as obras começarão agora, vão-nos dotar daquilo que nós não temos ainda. É preciso não esquecer que o Rabo de Peixe de 5 anos a disputar o campeonato dos Açores em campo alheio. Aliás, a nossa primeira participação nos campeonatos nacionais foi na Ribeira Grande, aqui ao lado, e que nós estamos a criar essas condições. Queremos ser competitivos na atualidade, queremos ser fortíssimos na formação, não é só ganhar títulos, queremos que as pessoas se sintam seguros, e os pais sabem que quando deixem os filhos para treinar, sabem que estão em boas mãos, e que efetivamente, como eu já disse, nós queremos andar para cima, queremos olhar para cima, mas sempre seguros de que não estamos a fazer e nem vamos hipotecar o futuro do clube para chegar lá acima no ato de desespero. Não, as coisas vão acontecer tranquilamente, quando se trabalha, quando estamos organizados, conseguimos. Foi assim que conseguimos vencer o campeonato regional para jogar no campeonato de futebol dos Açores, foi assim que demos o passo do futebol dos Açores para o nacional. Agora, perceba, Pedro, que nós somos a maior, nós somos a vila maior dos Açores, que apesar de muita gente dizer que somos uma terra pobre, não somos pobres, nós temos o 35% do poder económico do Conselho da Ribeira Grande, que é o Conselho que nós estamos inseridos, é de Rabo de Peixe. Nós temos várias indústrias, temos mais de 40 associações desportivas e culturais, ou seja, somos uma terra rica, mas como os grandes polos, os grandes centros, têm também os seus problemas, que não são diferentes dos outros, mas porque por sermos maiores é que dá mais nas vistas. E queria também dizer que esta comunidade, ou seja, Rabo de Peixe, é a comunidade mais jovem do país, Pedro, mais jovem do país, daí a nossa importância da formação, onde 26,6% da população tem menos de 16 anos, o que demonstra o futuro que esta terra tem e o que demonstra a nossa preocupação, e também tem que ser a preocupação do poder político, de olhar para Rabo de Peixe de maneira diferente, para que nós consigamos também abraçar ou abarcar o maior número de crianças e jovens, para que eles também estejam longe dos malefícios de uma sociedade cada vez mais preocupante que nós já referimos. Muito bem, então o Rabo de Peixe perspectiva uma estrutura mais profissional, mas de uma forma consolidada, tendo as condições para dar um passo acima
de forma sustentada. Eu queria falar e dizer aqui ao Presidente que, portanto, foi quase 2 horas muito bem passadas, falamos aqui de muita coisa, o Presidente trouxe aqui a sua experiência, a sua história e os conhecimentos que já tem desde muitos anos no mundo do futebol. É possível vermos então Rabo de Peixe noutros patamares e deseja o Presidente do Clube Desportivo de Rabo de Peixe, portanto, ver o Rabo de Peixe em que situação? Isto é, qual é, digamos, o seu sonho, ou a sua visão, se puder-nos partilhar connosco, quando for seu adepto e estar no campo de Rabo de Peixe, o que é que pretendia ver quando estivesse lá? Se puder fazer essa visualização daqui a uns bons anos, o que é que gostaria de ver? Muito bem, Pedro. Eu não escondi, já disse, e disse sou uma pessoa ambiciosa, e quando digo eu, porque atualmente também sou presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, não sei se o Pedro também sabia disto. Sim. Sou presidente da Junta de Freguesia e logicamente quero o melhor para a minha terra e eu quero que a minha terra seja efetivamente reconhecida pelos bons motivos. Eu sempre disse, quando comecei como presidente do clube, sempre disse que queria que o Rabo de Peixe fosse um clube respeitado na região e não só. Hoje em dia já disse isso e estou a frisar, o somos. Qual é o sonho? É um dia, quando estiver a ver um jogo e que não esteja ligado ao clube, seja realmente um dos maiores clubes dos Açores, se não, quem sabe, o segundo ou terceiro maior instituição desportiva. Logicamente, não falo no presente, falo naquilo que é a minha ambição, mas quando falo não é só disputar os campeonatos nacionais, é ter uma formação fortíssima e ter uma estrutura forte capaz de dar as respostas que esta terra necessita e que este clube necessita. Eu acho que nós podemos chegar lá, eu acho que nós temos todas as condições para trabalhar com um bom parecer, atingir os objetivos que nós pretendemos. Vai levar, Pedro, 1 ano, 2, 3, 4 ou 5, não se vê, mas essa estrutura vai lutar para que efetivamente possa continuar a trilhar um caminho seguro rumo àquilo que nós pretendemos, que é crescer cada vez mais. Muito bem. Estamos então a chegar ao término do nosso programa e agradecendo ao Presidente a sua presença cá, e foi muito rico o programa e a partilha. Queria que, portanto, dirigisse as últimas palavras a quem nos está a ouvir, tanto na diáspora, como a sua família, como quem o ouça por esse mundo fora, e que esteja a se entender, a se inteirar do projeto Clube Desportivo Rabo de Peixe e todas essas valências e toda essa história grandiosa que o envolve. Pedro, eu em primeiro lugar, e também já despedida, dizer que foi um gosto enorme estar contigo hoje aqui. Ver-se a fã, ver-se a seguidor deste programa, não tenhas dúvida nenhuma relativamente a isso que eu digo, e que efetivamente agradeço desde já e mais uma vez a oportunidade que nos foi dada, dar a conhecer um bocadinho do projeto, e que faço-te a ti, Pedro, um desafio também, que vem aos Açores, vem visitar esta terra e que um dia possamos estar na nossa terra, na nossa vila, em Rabo de Peixe, para te mostrar realmente aquilo que é esta terra e este clube. É um desafio, não te vais arrepender, e que efetivamente nós consigamos aproximar ainda mais os dois arquipélagos. Pedro, fica o desafio e espero que tu aceites e espero que brevemente venhas aos Açores. Queria também... O desafio não vai ser difícil, Presidente, que a culpa foi minha, eu não expliquei, mas eu estou nos Açores. Eu estou nos Açores e algo que o Frederico fará acontecer facilmente. Muito bem. E falaremos... Estando nos Açores, estás mais perto daquilo que eu quero, que é visitar a nossa terra, visitar Rabo de Peixe e visitar as nossas instalações. Segunda coisa, dizer... E até, Presidente, desculpe lá lhe interromper, teve aqui uma pessoa muito prestigiada de Rabo de Peixe, que é o Pedro,
que é o personal trainer dos famosos, Muito que bem. é uma joia de pessoa, que sou um seguidor fiel do Pedro, é um apaixonado pela sua terra, apaixonado mesmo É pela sua verdade, é terra. verdade. Portanto, já tenho essa ligação a rabo de paz com o próprio Federico, portanto, tenho essa proximidade, mas fui conhecendo aos poucos a Rabo de Peixe, que também tenho alguns amigos na Ribeira Grande, e tive um pouco na Ribeira Grande, e claramente que vou aceitar o seu desafio e o seu convite. Já ganhei mais um adepto, vai ser um adepto fervoroso da nossa instituição. Olha, e dizer também que é um gosto sempre falar para a diáspora, é extremamente importante que sintam isso, porque eu costumo dizer que Rabo de Peixe só está completo com as duas faces da moeda, que são os que estão cá, na nossa área geográfica, e também aqueles que estão fora, que saíram à procura de melhores condições de vida, e a junção destes dois lados é que faz realmente a moeda de Rabo de Peixe. Por isso é sempre um gosto falar, sempre um gosto ter a oportunidade de poder partilhar algumas histórias com os nossos companheiros e compatriotas que estão mais ao longe, e que reitero aquilo que disse, continuam a visitar-nos, continuam acima de tudo também a apostar na nossa gente, e que possam ser mais uns colaboradores importantes rumo àquilo que nós pretendemos, que é continuar a transformar uma caminhada vitoriosa relativamente ao Clube Desportivo Rabo de Peixe. Dizer também, falar para o continente português, quem está a ver, quem está a assistir, que nós somos portugueses, efetivamente, e é sempre um gosto poder partilhar este momento com eles que não nos conhecem muito bem, que já ouviram falar, mas que não nos conhecem, mas que efetivamente eu quero que percebam que esta é uma terra de gente laboriosa e que efetivamente tem muito potencial a dar, e que estaremos de braços abertos também para receber os nossos irmãos do continente quando aqui quiseram visitar-nos. Falo agora para agentes da terra, para agentes de Rabo de Peixe, que continuem a ter orgulho na sua equipa, continuem a ter orgulho na instituição que representa este nome, e que, efetivamente, se nós temos algum sucesso, também deve à composição de que o clube é feito e ao trabalho de cada um de vocês, porque também não disse, mas os pescadores, ou algumas embarcações de pescadores, também são nossos patrocinadores, e que para eles também o nosso grande obrigado, e todos os nossos patrocinadores que fazem deste clube um clube em crescimento, mas acima de tudo um clube com afirmação já, quer a nível regional, quer a nível também nacional. E, por último, para o clube desportivo, para os nossos atletas, para a equipa técnica, para todos aqueles treinadores que efetivamente trabalham, quer na formação, quer efetivamente na equipa sénior, para os nossos dirigentes, para a minha direção, para os nossos colaboradores, e acima de tudo para os pais dos nossos atletas, que continuem a ter uma referência positiva no desporto, que é o Desportivo Rabo de Peixe, e que agradeço todo o muito e bom trabalho que foi feito até hoje, porque eu apenas represento uma parte de estrutura, e que esta parte nada é sem tudo o resto que compõe, e que, em meu nome, agradeço tudo aquilo que foi feito. Mais uma vez, muito obrigado, Presidente. Deixe ficar aí um pouco mais. Vamos fazer então as despedidas, relembrando que a partir de amanhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, na Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, também no Canadá, Rádio Audiência no Grande Porto, Rádio Estádio na Lisboa, na capital, e Pama Mídia nos Estados Unidos. Temos também televisão portuguesa Califórnia, na Rádio Portugal USA, tudo a partir de amanhã em diferido, e estejam atentos a nos ouvir. E então para a próxima semana teremos aqui um convidado, ainda não posso divulgar, é um treinador reconhecido, que fica então em aberto o nome, que trarei para cá para também partilhar connosco toda a sua sabedoria, e que possa nos enriquecer também neste programa. Ao Presidente Jaime Vieira, Presidente do Clube
Desportivo Rabo de Peixe, dirigente desportivo há 26 anos, antigo jogador e treinador do clube. O meu muito obrigado, e a todos, a quem nos está a ouvir, muita saúde, um bem-aja a todos e até a próxima semana. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.